Não tome isso! O grito atravessou o restaurante mais luxuoso da cidade como uma lâmina, fazendo centenas de ricos engasgarem no próprio silêncio. A garçonete, pobre, nova, invisível, segurava o braço do homem mais poderoso da região, enquanto ele a encarava como se ela fosse sujeira grudada no sapato. Darius Montenegro, acostumado a mandar em juízes, empresários e destinos inteiros, apontou o dedo para o rosto dela e rosnou para todo o salão ouvir. Você não passa de uma inútil. Gente como você deveria baixar a cabeça e agradecer por estar respirando perto de mim. O que ninguém ali imaginava é que havia um motivo real para aquele grito ecoar pelo salão. E que a única pessoa lutando para evitar o pior era justamente quem ele tratava como lixo. Darius Montenegro congelou completamente, como se fosse uma estátua de mármore esculpida por mestre renomado. O copo permaneceu suspenso no ar, equilibrado entre sua mão bronzeada e seu rosto, com traços aristocráticos marcantes. Seus olhos, completamente acostumados a dominar salas inteiras com um simples olhar desinteressado e glacial, pousaram sobre a garçonete como se ela fosse um inseto microscópico que tivesse acabado de pousar em sua mesa de mogno maciço importado diretamente da floresta amazônica. Ao seu redor, naquele restaurante absolutamente lotado de pessoas importantes e ricas, dezenas de pessoas interromperam simultaneamente suas conversas sofisticadas. Garçons experientes pararam congelados no meio do caminho, suas bandejas permanecendo no ar como suspensas. Executivos de negócios, multimilionários e socialites ricas da cidade inteira trocaram olhares de choque absoluto que reverberava por cada canto do espaço. Ninguém dizia não a Darius Montenegro. Ninguém em toda a história conhecida dessa cidade, e muito menos ainda uma mulher simples de uniforme preto bem passado, com o cabelo preso em um coque apertado e os sapatos gastos que havia visto o anúncio de emprego no jornal impresso barato. Como você ousa? As palavras saíram de entre os dentes de Darius como uma sentença de morte capital pronunciada por juiz supremo. Seu rosto, completamente acostumado apenas aos sorrisos obsequiosos de aduladores profissionais e bajuladores perpetuais, contorcia-se em fúria pura que queimava vermelho intenso através de cada poro de sua pele. Você sabe realmente com quem está falando? Eu sou Darius Montenegro. Meu avô fundou negócios que movem bilhões em fluxos de caixa internacionais. Meu pai expandiu isto para o dobro do volume e eu transformei em um império que cruza fronteiras. Eu posso comprar este restaurante inteiro e demiti-la em 5 minutos exatos. 5 minutos é tudo que eu preciso. Seu dedo disparou em direção ao rosto de Amanda como uma arma carregada pronta para disparar, apontando com desprezo absoluto que vinha de décadas inteiras de impunidade garantida por seu dinheiro. Afaste-se de mim, sua incompetente medíocre. Seus pais devem estar envergonhados de tê-la gerado neste mundo. Você é um erro caminhando desconfortavelmente em 2 pernas. O silêncio que se seguiu era sufocante, palpável, quase visível como vidro grosso que separasse 2 mundos completamente diferentes. Amanda sentiu o peso colossal de centenas de olhos sobre ela, cada um deles esperando com antecipação pura que ela se desmoralizasse completamente, que pedisse desculpas rasgadas com lágrimas, que desaparecesse como fumaça dissipada. Seu coração acelerou como um tambor frenético dentro do peito, martelando contra suas costelas, mas ela respirou fundo pelo nariz, centrando-se mentalmente em seu propósito maior. Havia uma razão muito importante para ter feito aquilo naquele exato momento. Uma razão terrível que a consumia desde dias atrás. Uma razão que pesava mais que seu próprio medo mortal de perder o emprego tão precioso. Seus dedos ainda tremiam enquanto indicava o copo com a voz baixa e controlada, mesmo enquanto Darius gesticulava furioso e ameaçador, com gestos violentos e descontrolados.
Senhor Montenegro, eu não posso deixar o senhor beber isto neste momento. Não porque tenha medo de perder o emprego que consegui com tanto esforço e sacrifício pessoal. Não porque o senhor me assuste com suas ameaças, que ouço ecoar por todos os corredores deste lugar intimidador desde meu primeiro dia aqui trabalhando como garçonete. Eu não posso deixar o senhor beber isto, porque há veneno neste vinho. Veneno real que vai matá-lo de forma lenta e invisível. Um grito silencioso, quase invisível, mas devastador, percorreu a sala como uma corrente elétrica mortal que gelava cada pessoa presente. O gerente, Carlos, um homem de 52 anos com o rosto sempre cuidadosamente mantido em expressão neutra profissional, correu de braços abertos na direção de Amanda com passos largos que ecoavam. Seu rosto, uma mistura de pânico absoluto e fúria controlada perigosa. Os outros garçons ao redor abriam a boca sem conseguir falar coisa alguma, seus corpos presos entre o impulso desesperado de fugir e a necessidade corporativa de permanecer naquele lugar. E Darius Montenegro, cuja vida havia sido construída sobre o domínio absoluto de cada situação que enfrentava, cuja palavra era lei inquestionável em cada sala que ocupava com sua presença magnética, olhava para aquela garçonete como se ela tivesse acabado de dizer que o edifício estava desabando e queimando simultaneamente em apocalipse total. Você está chamando o meu vinho de envenenado? A voz de Darius agora era perigosamente baixa e controlada, como a de um tigre prestes a atacar sua presa desprotegida. Você, uma funcionária medíocre e insignificante, que nem 2 meses tem neste estabelecimento de 5 estrelas refinado, está me acusando de algo assim grave? Isto é calúnia clara e simples. Isto é difamação grave, comprovada. Isto é motivo para processos pessoais devastadores, corporativos múltiplos e criminais que durariam anos em tribunais. Mas Amanda não recuou 1 milímetro sequer. Seus olhos encontraram os dele diretamente sem piscar. E ali havia uma coragem que nenhum dinheiro no mundo conseguiria comprar ou destruir completamente. Eu não estou acusando ninguém de nada de forma leviana ou precipitada, Sr. Montenegro. Eu estou aqui tentando genuinamente salvar sua vida neste exato momento antes que seja tarde demais para qualquer ação. Naquele instante congelado no tempo, quando o destino de todos os presentes penderia de um fio invisível, Amanda compreendeu que havia acabado de dizer as palavras que mudaria tudo para sempre. O que havia começado como um dia comum de trabalho em um restaurante luxuoso estava se transformando em algo muito maior, muito mais sombrio, muito mais perigoso do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado em seus 25 anos de vida modesta. Os dias que se seguiram ao incidente explosivo no restaurante Prestige foram os mais tensos da vida de Amanda. Ela retornou ao trabalho como se nada tivesse acontecido de importância real. Mas tudo ao seu redor havia mudado fundamentalmente de forma irrevogável. As pessoas sussurravam constantemente quando ela passava pelos corredores carregando bandejas refinadas de porcelana fina. Alguns executivos de negócios poderosos pairavam sobre ela como abutres de luxo circundando uma presa, querendo conhecê-la melhor, como se a coragem fosse uma doença contagiosa que pudessem contrair magicamente apenas pela proximidade. Outros clientes habituais a evitavam completamente, temendo ser associados ao caos que ela havia gerado naquela noite memorável. O clima no restaurante havia mudado completamente. Havia tensão no ar que não existia antes. Uma sensação de perigo iminente que se estendia como sombra sobre cada refeição. Carlos, o gerente experiente que comandava o restaurante há quase 3 décadas, mantinha distância estratégica e cuidadosa profissional.
Havia medo palpável estampado em seus olhos agora, e Amanda compreendeu com sabedoria adquirida ao longo dos dias que ele sabia muito mais do que havia dito ou revelado naquela noite caótica. Talvez soubesse sobre Marcos Delgado e sua rede criminosa internacional. Talvez fosse parte integrante do plano original desde o início. Talvez tivesse conhecimento que o tornava cúmplice em algum nível de cumplicidade. Mas ele não revelava nada além do necessário para sua própria sobrevivência corporativa. Apenas fazia seu trabalho com precisão robótica e eficiência mecânica, como um robô programado única e exclusivamente para sobreviver ao caos que se aproximava. Na quinta noite, após o incidente explosivo que havia mudado tudo, Darius retornou ao restaurante como um fantasma que volta ao seu lugar favorito de forma obsessiva. Ele estava absolutamente sozinho desta vez, sem seus acompanhantes habituais, que sempre o cercavam como leões em volta de um rei. Sem seus homens de negócios que sussurravam estratégias financeiras sofisticadas em seus ouvidos. Apenas um homem magnífico e terrível, sentado à sua mesa de sempre no canto, com melhor visão de todo o salão, lendo o cardápio, como se ninguém o conhecesse, como se não tivesse sido quase envenenado uma semana antes em local público. Amanda sentiu seu estômago apertar quando o viu entrada adentro, cada fibra de seu corpo enviando sinais de alerta absoluto que atravessavam seus nervos. Perigo, perigo. Aproxime-se, recue, contraditória tempestade de emoções. Mas ela era profissional acima de tudo. Ela era Amanda Silva, filha de Giovanna. Pode tentar. Aproximou-se da mesa com a sofisticação que havia aprendido em 2 semanas intensas de trabalho neste estabelecimento requintado. Boa noite, Sr. Montenegro. O cardápio de hoje é excepcional demais para ser ignorado. Recomendo particularmente o filé mignon com redução de vinho tinto de vinhedos franceses importados e o fruto do mar ao molho de limão siciliano que nosso chefe preparou pessoalmente. Darius olhou para ela com uma atenção completa, que a fez se sentir exposta e vulnerável de forma nunca experimentada antes. Seus olhos não eram mais frios como antes naquele primeiro confronto explosivo. Havia algo ali que Amanda não conseguia nomear exatamente com precisão. Interesse genuíno, curiosidade profunda, respeito inesperado por sua coragem. Amanda, disse ele simplesmente, e seu nome em seus lábios soou como uma descoberta importante e significativa. Sente-se por um momento. Senhor? Amanda não compreendeu a ordem que soava simultaneamente como convite genuíno e comando. Sente-se, por 5 minutos apenas. Preciso falar com você seriamente e recuso-me absolutamente a fazê-lo aos gritos para que todo o restaurante ouça cada palavra que diremos aqui. Amanda olhou ao redor nervosamente, sua intuição gritando avisos. Carlos observava de longe sua interação, seu rosto uma mistura de curiosidade mórbida e preocupação genuína que transparecia em cada traço. Os clientes nas mesas próximas fingiam desinteresse com dedicação absoluta, enquanto a observavam obsessivamente, com olhares disfarçados e velados. Ela puxou uma cadeira lentamente e sentou-se, suas mãos repousando nervosamente na mesa de madeira. Na noite em que você me salvou da morte certa e iminente, começou Darius, com tom contemplativo que carregava peso emocional. Você me disse que sua mãe ensinou que dinheiro não compra respeito genuíno, que humilhar os fracos tem preço terrível demais, que dignidade não se vende por ouro ou poder. Estas são ideias muito particulares e sofisticadas. De onde vieram exatamente em seu coração profundo? Amanda respirou fundo pelo nariz, reconhecendo que não havia razão razoável para esconder a verdade agora neste momento. Minha mãe trabalhou a vida inteira como faxineira profissional em casarões luxuosos e prédios de luxo. Ela limpava penthouses onde pessoas ricas e moralmente podres residem seus dias.
Ela via riqueza constantemente em cada cômodo, via poder em cada objeto caro, mas também via pessoas completamente podres por dentro, pessoas que compravam absolutamente tudo, menos caráter genuíno que não se compra com dinheiro. Ela me ensinou que isto não valia absolutamente nada realmente, que uma pessoa decente valia muito mais que qualquer riqueza acumulada. E você acredita nisso completamente? Perguntou Darius com intensidade penetrante que assustava. De verdade mesmo. Não é apenas algo que você diz para impressionar ou parecer melhor do que realmente é? Sim, senhor, respondeu Amanda com convicção profunda que vinha de suas vísceras. Acredito completamente e absolutamente. Darius inclinou-se para trás em sua cadeira com a graça natural de alguém acostumado a possuir espaço e dominar ambientes. E um sorriso genuíno desta vez que alcançava seus olhos cansados de poder, atravessou seu rosto como um raio de luz dourada. Então você é rara, muito rara mesmo neste mundo corrupto e ganancioso, porque a maioria absoluta das pessoas neste planeta acredita apenas em dinheiro e poder material que consome tudo. E aqueles que não acreditam foram ensinados pela vida a mentir sistematicamente sobre isso para sobreviver fisicamente. Ele fez uma pausa dramática enquanto observava o restaurante ao seu redor com olhos pensativos e calculadores. Quero fazer um acordo com você, um acordo que mudará sua vida completamente e para sempre. Um acordo? Amanda sentiu a desconfiança tomar conta dela completamente, como água invadindo um navio. Acordos com homens poderosos raramente terminavam bem para pessoas como ela que não possuíam defesas legais sofisticadas. Meu avô fundou este restaurante em 1978. Explicou Darius com nostalgia genuína que carregava emoção e memória. Era um homem profundamente justo e honesto. Um homem que tratava seus funcionários como membros de família legítimos. Quando ele morreu, eu herdei o lugar, mas não herdei sua filosofia nobre e humanista genuína. Transformei-o em uma máquina fria de ganhar dinheiro sem escrúpulos. E começou a apodrecer lentamente de dentro para fora como fruta deixada ao relento. Pessoas como Marcos floresceram e prosperaram porque o resto do ambiente era tóxico e corrupto demais. Ele levantou-se lentamente, caminhando com passos calculados até a grande janela que oferecia vista perfeita para a cidade brilhante e suas milhões de luzes piscantes na noite escura. Você vai ser a gerente operacional do restaurante Prestige, continuou Darius, com voz que soava como destino inevitável. Vai trabalhar em parceria com Carlos, mantendo-o em seu cargo. Mas sua responsabilidade maior será assegurar que cada funcionário seja tratado com dignidade inviolável, que cada cliente seja tratado com honestidade e que nunca mais ninguém tente apodrecer este lugar com corrupção. Amanda sentiu o mundo inteiro balançar sob seus pés como terremoto iminente. Senhor, eu tenho apenas 2 meses de experiência aqui neste lugar. Não tenho qualificação formal de gerência em colégio. Não tenho experiência em administração corporativa ou... Você tem exatamente a experiência que eu preciso, interrompeu Darius com firmeza inquestionável. Você tem princípios inabaláveis que não se vendem por preço algum. Você tem coragem que desafia a morte com tranquilidade. E você salvou minha vida quando tinha absolutamente nada a ganhar com isso materialmente. Você não teria nada a perder. Isso vale mais que qualquer MBA de universidade de elite no mundo. Naquele instante profundo e transformador, Amanda compreendeu que a verdadeira humilhação ainda estava para vir inevitavelmente. Porque não era apenas ela que estava sendo testada naquele momento. Era Carlos sendo derrubado de seu pedestal de autoridade.
Era o próprio Darius, de alguma forma, sendo humilhado pela revelação de sua cegueira corporativa. Era o sistema inteiro que havia permitido que a corrupção florescesse como praga descontrolada. A história verdadeira de Amanda havia começado muito antes daquele momento explosivo e carregado no restaurante Prestige, de fama internacional e renome duvidoso. Ela cresceu em um bairro periférico, onde as ruas tinham nomes populares em vez de números sequenciais e frios, onde as casas se apertavam umas contra as outras como pessoas em um ônibus lotado durante a hora de pico de rush da tarde. Sua mãe, Giovanna, uma mulher de ossos fortes e determinação inabalável, trabalhava como faxineira profissional em prédios de luxo espalhados pela cidade inteira, acordava antes do amanhecer ainda escuro e cheio de orvalho frio, voltava quando a noite já havia coberto completamente a cidade com seu manto escuro e pesado como chumbo. Seu pai havia desaparecido quando Amanda tinha exatamente 3 anos de idade, deixando apenas histórias incompletas e fragmentadas, fotografias desbotadas pelo tempo implacável, e a sensação profunda de um vazio que nenhuma explicação conseguia preencher adequadamente naquela época de sua infância. Mas Giovanna era uma mulher de aço verdadeiro, forjado no fogo das dificuldades e desafios constantes. Seus olhos carregavam a determinação inabalável de quem não tinha tempo para desespero ou autocomiseração fácil. Ela ensinou a Amanda desde a tenra infância que dignidade não tinha preço mensurável em dinheiro, que trabalhar honestamente era uma forma de arte sagrada e transcendental, e que nunca, em nenhuma circunstância possível, deveria permitir que alguém a tratasse como inferior ou descartável. Pode tentar, ela dizia toda vez que a vida tentava derrotá-la com seus golpes repetidos e implacáveis, como ondas constantes no oceano. Mas você não vai conseguir me quebrar de verdade. Aquela frase virou o mantra central de Amanda, repetida mentalmente em momentos de dúvida profunda e desespero iminente que a assaltava. Pode tentar. Essas 2 palavras simples carregavam toda a filosofia de resistência que sua mãe havia desenvolvido ao longo de uma vida inteira de trabalho árduo. Aos 25 anos, Amanda havia terminado o ensino médio difícil, trabalhando durante o dia em diversos empregos temporários variados e estudando à noite em escolas públicas superlotadas, seus olhos pesados de cansaço acumulado, mas determinados como ferro puro. Jovem demais para desesperança fácil e desistência, velha demais para ilusões infantis que pudessem salvá-la magicamente de sua situação. Quando conseguiu o emprego no restaurante Prestige, havia exatamente 2 meses antes de tudo acontecer, Giovanna chorou pela primeira vez em muitos anos de luta constante. Não de alegria pura e simples como celebração infantil, mas daquela alegria profunda e ponderada de quem sabe que cada vitória conquistada é um fio de esperança vital a mais em uma vida que conheceu poucos fios. O salário era melhor que qualquer coisa que Amanda havia ganhado antes em sua vida inteira de trabalho árduo. As gorjetas podiam ser generosas demais em um estabelecimento onde homens ricos deixavam dinheiro como se fosse papel descartável. Era uma chance verdadeira de transformação possível. Os primeiros dias trabalhando ali foram um inferno puro de insegurança constante que a desgastava emocionalmente. Amanda carregava bandejas pesadas com dedos que tremiam de nervosismo genuíno e medo. Arrumava mesas com uma precisão obsessiva que beirava a loucura, contando obsessivamente os passos entre um ponto e outro na geometria exata do espaço. Os outros garçons profissionais, muitos deles filhos de gente rica que trabalhavam por capricho, a ignoravam completamente, como se ela fosse invisível e incorpórea demais. Ela era transparente total,
uma engrenagem sem importância em uma máquina de luxo que funcionava perfeitamente sem sua contribuição pessoal significativa. Então, cerca de 3 semanas exatas antes daquele confronto explosivo no salão principal do restaurante, algo mudou de forma permanente e irreversível que marcaria para sempre o destino de todos envolvidos. Amanda estava arrumando a cozinha profissional durante o turno noturno, quando a equipe principal havia se retirado para casa e voltado aos seus lares confortáveis, quando escutou uma discussão acalorada vindo da sala privada luxuosa, onde Darius Montenegro frequentemente jantava sozinho, em contemplação profunda ou com meia dúzia de homens de negócios igualmente aterradores e poderosos internacionalmente. Ela não procurou ouvir deliberadamente aquilo que sabia que deveria ignorar com inteligência. Simplesmente estava fazendo seu trabalho diário, carregando travessas de porcelana fina e cara para a máquina de lavar louça profissional industrial, quando as vozes vazaram pelas portas entreabertas como fumaça tóxica e invasiva que preencheu o espaço. "É perfeito demais para ser verdade", dizia a voz de um homem que Amanda não reconhecia, uma voz rouca de cigarro consumido e bebida alcoólica destilada ao longo de muitos anos de abuso. Ele é procurado em pelo menos 3 estados diferentes por crimes graves e não perdoáveis. Dívida de jogo que nunca vai ser quitada satisfatoriamente porque o valor é colossal. Conflitos violentos com pessoas muito perigosas internacionais que não perdoam, nem esquecem, nem dormem nunca. Se o vinho for envenenado lentamente, em doses pequenas e invisíveis durante semanas inteiras, ninguém vai conectar os pontos reais. O coração de Amanda havia parado naquele exato instante, como se o tempo tivesse congelado completamente em volta dela. Como se ela houvesse entrado em outro mundo paralelo. Ela se congelou inteira, uma travessa de louça delicada ainda nas mãos, tremendo dramaticamente, enquanto a outra voz respondia, e ela reconhecia de imediato a voz melódica e sempre controlada de Marcos Delgado, o sommelier sofisticado do restaurante. Aquele homem charmoso e elegante que frequentemente sugeria vinhos aos clientes ricos com aquele sorriso que parecia genuíno demais, que usava gravata borboleta cara e um terno que provavelmente custava mais que o aluguel de um apartamento inteiro. E quando ele estiver morto e enterrado profundamente, dizia Marcos com frieza que assustava os ossos, quem assume os negócios e herança bilionária? Os filhos não têm a inteligência estratégica do pai verdadeiro. Não têm seu instinto aguçado para dinheiro e mercados. Vai haver caos absoluto nos mercados internacionais quando tudo cair. E nós, Marcos, nós estaremos lá esperando estrategicamente para colher os frutos quando tudo ruir e desabar completamente. Amanda deixou a travessa cair com força, que ecoou por toda a cozinha. O barulho de porcelana quebrando no chão de cozinha foi alto, estridente, quebrou completamente a ilusão de invisibilidade que ela cultivava tão cuidadosamente todos os dias. As vozes se interromperam imediatamente, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa no universo inteiro, congelando o tempo. Ela saiu correndo por entre as cozinhas profissionais, o pânico acelerador em suas veias como veneno destilado. E ninguém a questionou, porque simplesmente ela havia desaparecido nos corredores e nas sombras densas daquela cozinha imensa e assustadora. Daquele dia em diante, Amanda fez o que qualquer pessoa normal em seu lugar faria desesperada. Absolutamente nada de importância, porque denunciar era perigoso demais para alguém sem proteção corporativa real. Porque falar significava entrar em conflito violento com pessoas que acreditava que fossem aterradoras e implacáveis demais. Porque era muito mais fácil fingir que nunca havia ouvido nada, que nunca havia visto nada, que continuasse invisível e segura como se nada tivesse acontecido,
Mas Amanda tinha a mãe em casa, em seu pequeno apartamento modesto, que esperava diariamente. Tinha a mãe que trabalhava cada dia mais duro, conforme a idade avançava implacavelmente, sem misericórdia. Tinha a mãe que havia ensinado que dinheiro não compra respeito genuíno, que humilhar os fracos tinha preço caro demais. E ela tinha a verdade pesada no coração como chumbo, e a verdade pesa como uma pedra de granito maciço no peito. Então, na noite do banquete especial, que mudaria tudo permanentemente, quando Darius chegou ao seu horário usual de sempre sem falha alguma, quando Marcos Delgado apareceu com o copo de vinho tinto, preparado especialmente para aquela noite com cuidado extremo, planejado meticulosamente, Amanda fez a única coisa que sua mãe lhe havia ensinado a fazer com convicção absoluta. Protegeu quem não podia se proteger sozinho. Mesmo que fosse um homem rico e poderoso demais. Mesmo que fosse perigoso demais para confrontar. Mesmo que significasse destruir tudo que ela havia construído em 2 meses naquele lugar que já estava começando a parecer como um lar seguro. Ela interceptou o copo com determinação inabalável e pura. Disse as palavras que ecoariam pelos corredores da história. E agora, olhando nos olhos frios e calculistas de Darius Montenegro, ela sabia que o verdadeiro confronto estava apenas começando. Porque humilhação pública era a menor das consequências que ela enfrentaria. Marcos Delgado havia desaparecido nos fundos da cozinha quando começou o caos absoluto. E Darius Montenegro ainda não entendia realmente por que uma garçonete insignificante havia arriscado absolutamente tudo para salvá-lo de morte certa. Você está querendo dizer que alguém tentou me envenenar de forma premeditada? A voz de Darius havia mudado completamente sua qualidade e tom profundo. Saiu da fúria vermelha e quente para algo mais frio, mais calculado, mais perigoso que qualquer ameaça verbal convencional que pudesse proferir. Ele colocou o copo cuidadosamente sobre a mesa de mogno, como se estivesse manipulando explosivos que pudessem detonar a qualquer momento imprevisto. Ao redor deles, o restaurante inteiro retinha a respiração coletivamente em sincronismo perfeito. Alguém havia começado a filmar discretamente com o celular escondido sob a toalha da mesa. Um executivo na mesa ao lado sussurrava instruções urgentes para sua acompanhante com gestos que tremiam. Os garçons trocavam olhares de pura incerteza e medo existencial que gelava as veias. Amanda sentia o chão desaparecendo completamente sob seus pés como areia movediça voraz, mas mantinha a voz firme e controlada, apesar do medo que a consumia por inteiro. Há aproximadamente 21 dias atrás, eu escutei uma conversa muito específica entre Marcos Delgado, o sommelier deste restaurante, e outro homem que eu não consegui identificar com certeza naquela ocasião específica. Eles estavam falando em detalhe preciso sobre envenenar o senhor lentamente, em etapas cuidadosas durante semanas ou meses completos, para fazer parecer completamente natural como uma morte por causas naturais que ninguém questionaria. Falavam sobre bilhões de reais, sobre seus negócios secretos, sobre herança que seria disputada entre seus filhos. Carlos, o gerente de cabelos grisalhos e rosto sempre cuidado profissionalmente, havia corrido até perto de Amanda com passos que ecoavam pelo espaço imenso, seu rosto uma mistura de palidez absoluta que assustava e pânico visceral palpável. Isto é loucura completa. É absolutamente loucura descontrolada. Senhor Montenegro, esta funcionária está desinformada completamente. Talvez ela está doente mentalmente. Talvez tenha alucinações visuais e auditivas severas. Silêncio total, ordenou Darius com a força de alguém acostumado a ser obedecido instantaneamente sem questionar. Amanda, certo? Ele estava estudando-a agora como se visse pela primeira vez de verdade, como se desafiasse sua compreensão que uma pessoa pudesse fazer o que ela havia feito. Por que você esperou 21 dias inteiros para contar isto?
Por que não correu para a polícia imediatamente depois de ouvir? A pergunta queimava como fogo absoluto em seu peito. Amanda respirou fundo pelo nariz, tentando encontrar palavras que explicassem adequadamente suas ações. Porque tenho medo genuíno de morrer. Porque sou apenas uma garçonete sem importância neste mundo poderoso. Porque não tenho prova sólida de nada além de palavras fragmentadas ouvidas através de uma porta aberta. Porque não tenho documentação legal. Não tenho testemunhas dispostas a falar publicamente e perder tudo. Porque pessoas como eu desaparecem quando enfrentam pessoas como... Ela parou abruptamente. Não terminou a frase com medo de ofender ainda mais o homem poderoso. Não precisava completar o pensamento incômodo. Como eu, Darius completou, e um sorriso muito pequeno, quase invisível, passou rapidamente por seus lábios como uma sombra passageira. Interessante observação perspicaz. Portanto, você tinha medo genuíno de me acusar formalmente em público, mas não teve medo de me avisar sobre morte certa. Por que precisamente? Porque deixar alguém morrer seria ganho de causa com o diabo, mesmo que fosse alguém rico. Amanda respondeu com convicção profunda que vinha de suas convicções mais íntimas. Minha mãe sempre disse que dinheiro e status não importam nada quando a questão é certo versus errado. E isto, ela apontou para o copo venenoso com o dedo firme, é errado de forma absoluta e inescapável. Darius levantou-se de sua cadeira com uma lentidão calculada que exigia a atenção de todos os presentes. Ele era um homem de 62 anos, cabelos completamente brancos como neve fresca, corpo ainda musculoso de academia particular cara e cirurgias estéticas discretas, que custavam fortunas incalculáveis. Seu terno custava mais do que Amanda ganhava em 6 meses de trabalho intenso. Quando ele caminhava, as pessoas involuntariamente saíam do caminho como um mar se abrindo. Ele aproximou-se de Amanda até ficar tão perto que ela conseguia sentir o aroma quente do seu perfume italiano importado diretamente de Milão caro. Seus olhos examinavam cada detalhe de seu rosto com precisão de cirurgião, como se procurasse sinais reveladores de mentira ou engano profundo. Você é coragem pura ou loucura absoluta? Perguntou simplesmente. Pode tentar descobrir, Amanda respondeu, e a frase saiu como um desafio direto e uma promessa solene ao mesmo tempo. Darius recuou alguns passos deliberadamente. Seu rosto voltou a ser opaco, impossível de ler, como vidro fumê que ninguém consegue ver através. Ele pegou seu telefone, um aparelho dourado que provavelmente tinha funcionalidades que o resto da população nunca descobrirá que existem, e discou um número de memória que claramente não era comum ou público. Traga Marcos Delgado até aqui agora mesmo, e traga também Vitor Russo, se conseguir encontrá-lo ainda. Agora significa literalmente nos próximos 3 minutos, ou seus filhos vão crescer sem pai, disse Darius com tom de quem não espera recusa alguma, e então desligou sem esperar resposta ou confirmação. O restaurante inteiro tremeu sob uma vibração invisível e palpável. Não fisicamente com terremotos, mas havia uma vibração de puro poder que irradiava de Darius Montenegro e contaminava o ar como fumaça venenosa. As pessoas levantavam-se lentamente, algumas coletando bolsas e casacos com urgência. Outras congelavam no lugar, curiosidade vencendo completamente o bom senso corporativo. Carlos corria de um lado para o outro, murmurando frases incoerentes em seu telefone corporativo. Amanda sentiu uma mão firme na sua cintura. Virou-se e viu um homem que reconhecia de passeios ocasionais pelo restaurante. Eduardo, o segurança-chefe de rosto permanentemente sério, aquele que era responsável pela entrada e pela saída de pessoas importantes e potencialmente perigosas internacionalmente. Seu rosto era uma máscara profissional que não revelava nada de importância.
Preciso que você venha comigo agora mesmo, disse Eduardo com tom que não admitia recusa ou discussão. O senhor Montenegro quer que fique segura em uma sala privada, afastada de todos. Segura de quem? Perguntou Amanda, seu coração acelerado demais. De todos que quiserem que você desapareça permanentemente, respondeu Eduardo de forma tão simples e direta que a verdade doeu fisicamente. Ela foi levada para uma pequena sala nos fundos do estabelecimento, uma sala de armazenamento que havia sido modificada para este propósito, onde havia uma televisão exibindo câmeras de segurança de cada ângulo do restaurante inteiro em alta definição nítida. Eduardo colocou 2 seguranças de pé do lado de fora da porta como sentinelas impassíveis, e Amanda compreendeu finalmente, com clareza absoluta, que havia desencadeado algo que estava muito além de sua capacidade de compreensão ou controle pessoal. 10 minutos depois, através da câmera que focava a entrada principal do restaurante Prestige, onde os táxis paravam constantemente, ela viu Marcos Delgado ser trazido praticamente à força por 2 homens que não eram seguranças conhecidos do restaurante. Eles usavam uniformes pretos que sugeriam agências privadas sofisticadas internacionais. Corporações de segurança que operavam globalmente. O tipo de companhia que Darius Montenegro poderia ativar na velocidade de um telefonema. Marcos estava pálido como um cadáver recém-desenterrado. Suas mãos tremiam visivelmente, mesmo pela câmera distante. Ele olhava constantemente para trás e para os lados, como se buscasse uma rota de fuga que não existia em nenhum universo possível. Amanda viu quando Darius se aproximou dele nas proximidades do salão principal com passos medidos e controlados. Ouviu a conversa através do áudio das câmeras de segurança que estava conectado ao sistema de vigilância. Você tentou me matar, disse Darius, e não era uma pergunta que esperasse resposta honesta. Eu não. Marcos começou, sua voz quebrando como vidro fino. Você conversou com um homem chamado Victor Russo sobre meu envenenamento lento e calculado e sobre os meus investimentos escondidos em contas internacionais que você pensava que ninguém conhecia. Você é um homem estúpido, Marcos. Excepcionalmente estúpido para alguém que trabalhou em um ambiente sofisticado. Porque alguém ouviu cada palavra que você pronunciou naquela noite. Marcos procurou com os olhos desesperados pela sala inteira. Viu Amanda pela câmera de segurança que exibia a sala privada onde ela estava confinada. Seus olhos fizeram contato visual com ela através dos vidros e das câmeras. E naquele olhar havia promessa clara de vingança pessoal futura que a assustou profundamente. Ele a reconhecera. Ele sabia que havia sido ela. Você quer que eu demita? Perguntou Darius, sua voz carregada de poder absoluto que decidia destinos humanos. Sim, demite. Eu peço desculpas sinceras, eu imploro, respondeu Marcos rapidamente, muito rapidamente, com desespero que transparecia em cada sílaba do seu discurso tremendo. Demissão é generosidade extrema, disse Darius calmamente e friamente. Porque o que você merecia era entrega direta à Polícia Federal. O que você merecia era uma cela de prisão pelo resto de seus dias. Mas há uma razão pela qual você ainda está vivo neste momento. Darius fez um sinal discreto com a cabeça. Os seguranças agarraram Marcos pelas costas e o arrastaram para fora do restaurante visível em todas as câmeras de segurança. Havia gritaria desesperada, havia briga física violenta, havia promessas vazias e suplicantes, mas Marcos era fraco, era covarde em sua essência. Era um homem feito apenas de falsidade pura e ambição vazia. Quando tudo terminou, restava apenas o silêncio pesado de um segredo, agora exposto para dezenas de pessoas que nunca esqueceriam. E Amanda, observando tudo pelas câmeras em alta definição,
Compreendeu que havia acabado de cruzar uma linha que não podia ser descruzada. Havia revelado um segredo perigoso a Darius Montenegro, e agora ele sabia de coisas sobre ela que a tornavam perigosa ou útil, talvez ambas simultaneamente. A questão que a atormentava era: o que ele faria com ela agora? Carlos apareceu no escritório onde Amanda havia sido levada por Eduardo. O segurança-chefe sabia que algo importante e perigoso estava acontecendo, mas sua lealdade parecia agora profundamente dividida. "Você precisa sair daqui hoje ainda", disse Carlos com urgência que transpunha medo puro. "Agora, esta noite. Você não compreende realmente o tamanho do que você abriu ao salvá-lo." "O quê?" perguntou Amanda com confusão genuína. "O que significa isto? Por que você continua agindo como se soubesse muito mais?" Carlos fechou a porta cuidadosamente e respirou profundamente. Seus ombros pareceram desabar sob o peso de confissão pesada que havia carregado por anos. "Há 3 anos exatamente", começou Carlos, "eu descobri que Marcos não era apenas um sommelier incompetente. Ele era um courier sofisticado. Uma pessoa que transportava informações classificadas, dinheiro não rastreado, documentos confidenciais entre facções criminosas diferentes. E o restaurante Prestige era um ponto de encontro estratégico." Amanda sentiu o frio descer pela coluna vertebral como água gelada. "Darius sabia conscientemente?" perguntou ela, precisando entender a verdade completa. "Não", respondeu Carlos. "Pelo menos não conscientemente, de forma deliberada. Mas sua cegueira era conveniente demais para os homens que realmente controlavam este lugar. Um empresário poderoso é útil. Um empresário poderoso que não sabe que está envolvido em atividades ilegais é ainda mais útil, porque pode ser culpabilizado a qualquer momento." "Então, quem realmente controla este lugar?" perguntou Amanda. Carlos apontou para um retrato na parede. Uma foto antiga emoldurada em vidro, de um homem de 70 e poucos anos, com um uniforme que Amanda reconhecia. Era a Polícia Federal. "Delegado Márcio Ferreira", disse Carlos em sussurro. "Aposentado há 10 anos. Mas a aposentadoria para homens como ele apenas significa mais liberdade para fazer atividades criminosas." Amanda sentia as peças do quebra-cabeça se encaixando, e nenhuma delas era boa ou reconfortante. "Então a investigação que vai vir não é legítima", completou Carlos com tom de quem revela a verdade mais escura. "É uma execução política cuidadosamente orquestrada. Vão prender Darius por crimes graves que ele não cometeu conscientemente. Vão oferecê-lo como sacrifício político para algum investigador mais ambicioso que quer fazer carreira. E você?" Ele olhou para Amanda com uma mistura de pesar genuíno e admissão. "Você será testemunha inconveniente. Porque você ouviu Marcos mencionar Victor Russo, e Victor Russo não é apenas um nome comum, é um código operacional, é um nome de guerra de um operativo sofisticado do delegado Márcio." A porta do escritório foi aberta violentamente sem aviso prévio. Eduardo entrou rapidamente, seu rosto uma máscara de conflito extremo entre lealdade e moralidade. "Preciso que ambos saiam por uma saída traseira que poucos conhecem", disse ele com urgência genuína. "Agora mesmo. Há homens na frente do restaurante perguntando insistentemente por você, Amanda. Eles não parecem polícia federal legítima. Parecem privados. Parecem ruins demais." Amanda levantou-se como se movida por um mecanismo externo que não conseguia controlar. Seus pés a carregaram até a janela tremendo, e ali, do lado de fora do estabelecimento, ela viu 2 homens usando ternos escuros que não combinavam com ninguém na cidade. Eles esperavam pacientemente como predadores, pacientemente como felinos, que sabem que a presa não tem para onde correr verdadeiramente. Carlos e Eduardo levaram Amanda pela cozinha vazia.
A cozinha estava estranhamente calma, com apenas o chefe permanente e 1 ou 2 assistentes noturnos trabalhando em silêncio. Ninguém a questionou quando ela passou. Ninguém fez nada além de baixar os olhos em reconhecimento de que algo perigoso estava acontecendo. Havia uma porta que levava aos fundos do prédio, um beco escuro, uma rua secundária que poucos conheciam ou usavam regularmente. Eduardo colocou um telefone descartável nas mãos, tremendo de Amanda. "Ligue para sua mãe agora", disse ele com tom urgente. "Diga a ela que você vai estar fora por alguns dias. Não diga onde, não diga por quê, apenas vá, desapareça." "Para onde?" perguntou Amanda, e sua voz soava como a de uma estrangeira em seu próprio corpo. "Para qualquer lugar que o delegado Márcio não consiga alcançar com seus recursos internacionais", respondeu Eduardo. "Vá rápido, muito rápido." Amanda fez a ligação para sua mãe com mãos tremendo. Explicou o necessário sem revelar detalhes perigosos. Giovanna compreendeu imediatamente que algo grave havia acontecido. A mãe havia vivido bastante para reconhecer o perigo em uma voz. "Pode tentar", sussurrou Giovanna ao telefone, repetindo o mantra que tinha sustentado ambas. "Mas você não vai conseguir." "Mamãe, eu tenho que ir agora", disse Amanda. "Vá, eu estarei aqui quando você voltar", respondeu Giovanna com calma que contradiz a situação. Amanda saiu pela rua secundária escura, sua mochila nas costas, seu futuro incerto diante dela como nevoeiro denso. Havia apenas uma coisa que sabia com certeza. Havia aberto uma lata de vermes que não podia ser fechada novamente. Havia desencadeado forças que estavam muito além de seu controle pessoal. E agora precisava sobreviver ao que estava por vir. Amanda ficou em um motel barato, nas periferias mais perigosas da cidade, por 2 dias inteiros que pareciam 2 semanas infinitas. 2 dias onde ela não comeu direito, onde o televisor antigo e rangente do quarto sempre passava notícias que a deixavam mais apavorada a cada hora que passava. Darius havia sido preso formalmente em sua casa no final da tarde. Formalmente acusado de corrupção internacional e associação com crime organizado. A mídia explodia com histórias sensacionalistas de corrupção, de conexões criminosas improváveis, de negócios ilícitos que ele supostamente coordenava pessoalmente. Mas em lugar nenhum havia qualquer menção verdadeira a envenenamento. Em lugar nenhum havia a narrativa completa de como Darius havia sido armado. No 3º dia desta espera angustiante que consumia sua alma, quando Amanda estava considerando muito seriamente nunca deixar aquele quarto apertado e fedorento, seu telefone descartável tocou quebrantemente com uma vibração que a assustou. Um número que ela não reconhecia em lugar algum. "Fale", disse uma voz que ela identificou imediatamente pelo timbre único e grave. "Darius." "Como você conseguiu este número?" perguntou Amanda, o pânico acelerador em seu peito como tambor frenético. "Tenho recursos mesmo dentro de uma cela de prisão federal", respondeu Darius com naturalidade assustadora que sugeria poder até mesmo de trás das grades. "Peguei a ligação através de um advogado muito bem pago e leal. Amanda, você é a única pessoa viva que pode me ajudar agora, nesta situação impossível. Você é absolutamente a única que sabe a verdade completa sobre aquela noite." "Eu não posso ajudá-lo", disse Amanda com voz tremendo de medo puro. "Há homens me procurando em cada canto de rua. Há homens que trabalham para o delegado Márcio. Se eu sair deste quarto, se eu fizer qualquer coisa visível, então você vai para a Polícia Federal legitimamente de verdade", interrompeu Darius com convicção que cortava o ar. "Você vai contar tudo, absolutamente tudo, sobre a conversa que escutou. Tudo sobre Marcos e suas confissões, tudo sobre Victor Russo, tudo sobre o delegado Márcio corrompendo meu restaurante propositalmente."
Eles vão me matar, sussurrou Amanda com certeza terrível que a congelava. Talvez, respondeu Darius, e sua honestidade brutal era quase mais assustadora que qualquer mentira reconfortante. Ou talvez você seja exatamente o que preciso para destruir um homem que merece ser destruído completamente e sem piedade. E talvez você descubra que tem mais força verdadeira do que jamais imaginou. A ligação foi desligada abruptamente. Amanda ficou segurando o telefone descartável, o aparelho pesado como chumbo em sua mão trêmula. Ela podia ficar naquele quarto indefinidamente como prisioneira voluntária. Podia esconder-se como rato em rateira, esperando pelos gatos. Podia deixar Darius apodrecer em uma cela de prisão por crimes que não havia cometido conscientemente. Podia viver uma vida pequena, segura, miserável, sem importância para ninguém. Ou podia fazer o que sua mãe lhe havia ensinado desde a infância com sacrifício e amor. Podia enfrentar o poder desmedido. Podia dizer não com voz firme. Ela respirou fundo pelo nariz. Guardou o telefone na bolsa. Colocou a mochila nas costas e saiu do motel para encarar seu destino. A entrada da delegacia da Polícia Federal era monumental e fria. Grandes colunas de vidro fumê e aço industrial. Janelas imensas que ofereciam vista para a cidade grande e seus segredos guardados. Um lugar que supostamente representava justiça, mas que Amanda sabia agora ser uma máquina manipulada por homens corruptos como o delegado Márcio Ferreira, que usava seu uniforme como escudo. Quando ela empurrou as portas pesadas, todos os olhos se viraram para ela como pássaros em repouso despertando. Não porque reconhecessem quem era, mas porque havia algo em sua postura determinada, em sua coragem visível, que sugeriu que ela vinha fazer algo verdadeiramente importante. Amanda aproximou-se do balcão de informações, onde um policial jovem estava digitando relatórios em um computador desktop antigo e lento. Eu preciso fazer uma denúncia formal, disse Amanda, sua voz firme, apesar do tremor quase invisível em suas mãos. E preciso urgentemente falar com o delegado responsável oficialmente pela investigação do Darius Montenegro. Meu nome é Amanda Silva e tenho informações críticas sobre uma conspiração para incriminá-lo por crimes graves que ele não cometeu. O policial levantou os olhos lentamente, surpreso pela revelação que acabava de ouvir. Antes que ele pudesse responder ou chamar supervisão, uma voz ecoou pela delegacia inteira como trovão. Amanda Silva! Um homem de aproximadamente 65 anos, com cabelo totalmente branco como neve e olhos que pareciam vazios de qualquer compaixão genuína, desceu as escadas principais com passos que mediam poder. Era o delegado Márcio Ferreira em pessoa. Ele reconhecia seu rosto instantaneamente das fotografias antigas no restaurante Prestige. Que alegria completamente inesperada! Há exatamente dias que a procuramos insistentemente. Há dias nos perguntando aonde você tinha desaparecido. Procurando? Perguntou Amanda, sua voz nunca faltando nenhum instante. Por que precisamente? Você enviou homens para me matar? Ou planejava fazer você mesmo pessoalmente? Um silêncio absoluto tomou conta da delegacia inteira como lápide pesada. Todos os policiais presentes pararam o que estavam fazendo. Todos os olhos focaram em Márcio como se observassem um animal perigoso. O delegado sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos vazios. Um sorriso de predador que sabe que pode comer sua presa porque ninguém vai questionar sua autoridade. Você é uma garçonete perturbada, disse Márcio, sua voz sedosa e mortalmente perigosa. Uma mulher que talvez tenha experimentado um surto psicótico violento. Talvez tenha ouvido vozes que não existem. Talvez tenha confabulado histórias completas de conspiração que não existem em nenhum mundo real. Estes são os relatos que recebi de pessoas que a conhecem profundamente.
Então peça aos seguranças do restaurante Prestige que tragam as gravações digitais das câmeras de vigilância, respondeu Amanda com clareza que cortava o ar. Peça ao Carlos que fale honestamente sobre as operações ilícitas. Peça a qualquer funcionário daquele lugar que diga a verdade sob juramento. Câmeras foram apagadas, disse Márcio facilmente como se fosse verdade comum conhecida. Funcionários têm histórias completamente diferentes. E você? Ele aproximou-se dela até ficar tão perto que conseguia sentir seu hálito quente e fétido. Você é uma acusadora sem provas substanciais. Uma mulher cuja palavra contra a minha não vale nada em uma sala de tribunal com juiz de verdade. Naquele instante, carregado de eletricidade e tensão pura, as portas da delegacia explodiram para dentro novamente. Desta vez, com força real e autoridade. 2 homens com crachás de agentes federais autênticos avançaram para o interior majestosamente, acompanhados por um juiz federal que Amanda não reconhecia com seu manto preto de autoridade suprema. Delegado Márcio Ferreira, disse um dos agentes com tom profissional, você está sendo preso formalmente por corrupção sistemática comprovada, conspiração para cometer homicídio premeditado e envolvimento documentado com crime organizado internacional de escala massiva. Você tem o direito inalienável de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra você em um tribunal de lei. O rosto de Márcio empalideceu visivelmente. Seus olhos procuraram uma fuga que não existia em nenhum universo paralelo possível. E então, naquele momento de completa vulnerabilidade e desespero, Amanda ouviu uma voz que conhecia bem vindo da escada principal da delegacia. Era Darius Montenegro, descendo os degraus com a graça impossível de quem nunca tinha sido derrotado, mesmo que tivesse passado dias em uma cela de prisão federal. Ao seu lado estava um homem de aproximadamente 50 anos, impecavelmente vestido, em terno de R$1.000, com olhos que sugeriam poder absoluto, inteligência estratégica e mais conhecimento técnico sobre a justiça do que qualquer tribunal poderia conter. Agente Federal Santos, disse Darius, dirigindo-se intencionalmente a um dos homens que havia entrado com autoridade. Tenho o prazer imediato de informá-lo de que o delegado Márcio Ferreira, aqui presente, é a cabeça de uma rede que envolve tráfico internacional de documentos falsos sofisticados, lavagem de dinheiro sem rastros detectáveis e conspiração ativa para assassinato premeditado. E possuo evidências digitais irrefutáveis que provam cada acusação de forma incontestável. Como você conseguiu? Começou o delegado Márcio com pânico que transparecia. Você cometeu o erro estratégico de subestimar as pessoas ao seu redor. Respondeu Darius calmamente. E o maior erro foi subestimar uma garçonete que tinha apenas 2 meses em um restaurante. E mesmo assim, encontrou coragem para fazer exatamente o que ninguém mais teria feito. A câmera de segurança piscava vermelha, como olho de máquina, observando tudo. Amanda compreendeu naquele instante revelador que havia câmeras de vigilância pelo restaurante Prestige, que não estavam conectadas ao sistema principal que Márcio havia deletado. Havia cópias de backup em servidores distantes. Havia registros que sobreviveram porque alguém inteligente e muito rico havia pensado em antecipar exatamente este tipo de conspiração maligna. A verdade havia triunfado. Os dias seguintes foram um borrão permanente de tribunais congestionados, advogados astutos e sofisticados, jornalistas frenéticos e histórias que cresciam cada vez maiores e mais sensacionalistas com cada hora que passava. A mídia explodia com escândalos nunca antes vistos em tão grande escala. Um delegado federal corrupto, capturado em sua própria delegacia diante de testemunhas. Uma rede internacional de crime exposta publicamente para toda a nação ver. E no centro de tudo,
uma garçonete de 25 anos que havia dito não a um sistema que pensava que poderia engoli-la perfeitamente. Darius foi liberado imediatamente de toda suspeita e acusações infundadas. Todas as acusações foram retiradas formalmente em documentos oficiais. Sua reputação foi restaurada em comunicados oficiais que chegaram à mídia. Mas ele não voltou imediatamente para sua vida de luxo e poder desmedido. Em vez disso, apareceu pessoalmente no escritório de Amanda, na Delegacia Federal, onde ela havia sido levada para prestar depoimento formal extenso e detalhado. "Você me salvou", disse Darius simplesmente, com genuinidade que transparecia em cada palavra. "Não apenas de morte certa e iminente, mas de culpa permanente que me assombraria. Você enfrentou um sistema corrupto inteiro sozinha. Você enfrentou medo visceral, isolamento absoluto, possibilidade muito real de morte violenta. E você não recuou nem uma vez." Amanda olhou para este homem que havia oferecido o gerenciamento de um restaurante e que agora oferecia algo bem maior: respeito genuíno de quem sabe reconhecer coragem verdadeira. "O que acontece comigo agora?", perguntou Amanda com esperança e receio misturados em sua voz. "Isto depende completamente de você", respondeu Darius com um tom que sugeria liberdade de escolha. "Posso oferecer-lhe um acordo extraordinário e generoso, ser vice-presidente executiva de operações da Montenegro Hospitality, minha corporação inteira, não apenas um restaurante. Você teria um salário que mudaria fundamentalmente a vida da sua mãe. Teria poder real para mudar como as pessoas são tratadas em cada estabelecimento sob minha administração. Ou você pode recusar completamente, ir embora agora, e eu respeitarei sua decisão como pessoa digna que merece escolher seu destino." Amanda respirou fundo pelo nariz, visualizando o rosto de sua mãe em sua mente com clareza perfeita. Giovanna, que havia passado décadas limpando casarões de gente rica, que havia ensinado que dignidade tinha preço que valia absolutamente tudo. "Eu aceito", disse Amanda sem hesitar, mas com uma condição absolutamente não negociável. "Qual?", perguntou Darius com interesse genuíno estampado no rosto. "Que minha mãe nunca mais trabalhe como faxineira se ela não quiser absolutamente fazer isso. Que ela tenha conforto verdadeiro e merecido. Que ela saiba que suas lições significaram algo de verdade neste mundo corrupto." Darius sorriu. Um sorriso genuíno, profundo, de alguém que finalmente compreende o que significa verdadeira riqueza e respeito inabalável. "Feito", respondeu ele sem hesitar ou questionar. "Absolutamente feito e selado." Naquela noite especial, quando Amanda foi para casa discretamente para estar com sua mãe, Giovanna estava esperando nervosamente na pequena janela do apartamento modesto. Giovanna havia visto as notícias em todos os canais de televisão. Havia visto a filha em cada transmissão de televisão durante horas. Havia compreendido finalmente o tamanho da coragem que havia ensinado com sacrifício pessoal e amor incondicional. Quando Amanda entrou na casa pequena e modesta, onde havia crescido e aprendido sobre vida honesta, Giovanna correu para seus braços, lágrimas correndo abundantemente por seu rosto enrugado, pelo tempo e pelo trabalho. "Pode tentar", sussurrou Giovanna, repetindo o mantra que havia sido a coluna vertebral de ambas por tantos anos de lutas. "Mas você não vai conseguir nos parar agora." 6 meses depois de toda a tempestade se acalmar completamente sobre a cidade, o restaurante Prestige havia sido transformado completamente em sua essência e propósito. Sob a liderança firme de Amanda, que agora levava o título oficial de vice-presidente executiva de operações da corporação inteira, ele havia se tornado não apenas um lugar de luxo material refinado, mas um lugar de integridade genuína e profunda.
Os funcionários eram tratados com respeito inviolável e salários justos. Os clientes eram tratados com honestidade transparente. Não havia lugar para corrupção, para cinismo, para qualquer coisa que manchasse a integridade estabelecida. E naquela noite especial e significativa, o restaurante estava repleto de convidados de honra meticulosamente selecionados. Não havia clientes pagos naquele dia sagrado. Havia apenas aqueles que mereciam estar ali genuinamente. Carlos, o gerente anterior que havia aprendido a lição final de humildade, havia sido oferecido a oportunidade de permanecer ou partir para sempre. Ele escolheu ficar e se redimir pessoalmente. E sob a supervisão dedicada de Amanda, havia se tornado um homem melhor e mais íntegro. Havia confessado seus conhecimentos anteriores sobre as operações ilícitas para as autoridades competentes e, em troca legítima de sua cooperação voluntária, havia recebido anistia relativa. Agora, trabalhava como gerente de recursos humanos, certificando-se pessoalmente de que cada funcionário fosse tratado com dignidade absoluta. Eduardo, o segurança-chefe que havia ajudado Amanda a escapar daquela noite de caos e perigo, havia sido promovido a chefe de segurança corporativa de toda a operação internacional. Sua lealdade não era para dinheiro fácil, mas para o que era certo moralmente, e isso o tornava absolutamente inestimável. O delegado Márcio estava em prisão federal de segurança máxima, condenado a 25 anos de encarceramento por seus crimes comprovados. Sua rede inteira havia sido desmantelada metodicamente, e com ela havia desaparecido a corrupção que havia infectado não apenas o restaurante Prestige, mas múltiplas instituições da cidade inteira. Naquela noite especial de celebração, Dário se aproximou de Amanda enquanto ela observava o restaurante absolutamente cheio de pessoas que importavam. "Você transformou isto", disse Dário, gesticulando para o espaço ao redor deles com admiração genuína. "Transformou não apenas este lugar físico, mas a forma como todas as minhas operações funcionam agora em escala global. Pessoas em toda a minha corporação multinacional falam sobre os mesmos princípios invioláveis que sua mãe lhe ensinou com sacrifício. Dinheiro não compra respeito genuíno. Humilhar os fracos tem preço terrível." "Eu apenas fiz o que era certo", respondeu Amanda com humildade verdadeira. "Isso é exatamente o problema profundo", disse Dário. "Fazer o que é certo deveria ser absolutamente comum, mas é raro demais neste mundo. E aqueles que o fazem pagam um preço terrível frequentemente. Você mereceria mais do que um cargo executivo. Você mereceria uma noite como esta, um lugar de honra suprema, de reconhecimento público, de repouso verdadeiro." Naquele instante mágico e transformador, Giovanna apareceu do lado de Amanda em seu melhor vestido. Sua mãe agora usava roupas finas importadas, seu cabelo havia ganhado cor profissional e brilho, seus olhos mantinham aquele brilho especial de alguém que havia finalmente descansado completamente do trabalho pesado de uma vida inteira. Ela colocou a mão no ombro da filha com orgulho radiante e visível. "Ela sempre teve coragem verdadeira", disse Giovanna a Dário com voz embargada. "Sempre tive medo profundo de que este mundo cruel a quebrasse completamente. Mas em vez disso, foi ela quem quebrou o sistema inteiro." Ao longo do mês seguinte intenso, a história de Amanda se tornou lenda em toda a corporação internacional. Novos funcionários aprendiam não apenas sobre procedimentos corporativos, mas sobre o valor inestimável de dizer não, de proteger os fracos, de manter a integridade mesmo quando o preço era altíssimo. A garçonete que salvou um milionário tornou-se símbolo universal de que uma pessoa, um indivíduo corajoso, poderia realmente mudar as estruturas. Mas para Amanda, a maior recompensa não era o salário expressivo ou o título elegante. Era a noite em que chegou em casa e viu sua mãe sentada em um sofá confortável de verdade,
sem dor aguda nos joelhos de tantos anos de trabalho físico pesado, sem aquele cansaço eterno que havia sido sua companheira constante por tanto tempo. Era ver Giovanna sorrindo genuinamente, finalmente descansada para viver sua vida. E foi naquela noite tranquila e sagrada que Amanda compreendeu completamente o que sua mãe sempre tinha tentado ensiná-la com dedicação e sacrifício. Que humilhação tinha preço terrível, sim, mas também tinha limite absoluto. E aquele que tentava humilhar os fracos, eventualmente descobria que havia subestimado drasticamente a força do caráter genuíno. Que havia subestimado a coragem silenciosa daqueles que não tinham nada material a perder, porque já haviam perdido absolutamente tudo. 3 anos depois de toda essa transformação, Darius se aposentou completamente da gestão diária de seu império corporativo imenso. Ele ofereceu formalmente a presidência a Amanda, e ela aceitou sem hesitar, não porque quisesse poder pelo poder, mas porque sabia que poderia usá-lo para garantir que ninguém mais tivesse que viver com medo, que ninguém mais tivesse que ser humilhado apenas porque não tinha riqueza, que ninguém mais tivesse que escolher entre segurança e honestidade. E em cada decisão que tomava, cada política que implementava, cada funcionário que protegia, Amanda ouvia a voz de sua mãe ecoando: "Pode tentar, mas você não vai conseguir humilhar aqueles que lutam honestamente. Não enquanto eu estiver aqui, não enquanto houver pessoas dispostas a dizer não." 10 anos haviam se passado desde aquela noite memorável, quando Amanda corajosamente interceptou o copo de vinho envenenado no restaurante Prestige. Uma década inteira de transformação, crescimento e de impacto que ecoava através de toda a corporação Montenegro e muito além de seus domínios. Amanda agora era a presidente executiva de uma das maiores corporações de hospitalidade do país, e o restaurante Prestige havia se tornado não apenas um símbolo de luxo, mas um monumento vivo à integridade e à dignidade. A história de Amanda havia se tornado lendária em universidades de administração, em cursos de ética empresarial, em seminários sobre liderança transformadora. Ela era convidada frequentemente para falar em conferências internacionais sobre como uma pessoa ordinária pode fazer diferença extraordinária em um mundo corrompido. Mas para Amanda, nada disso importava tanto quanto aquilo que havia conquistado longe dos holofotes. Giovanna, sua mãe, havia finalmente descansado após uma vida inteira de trabalho árduo. Vivia agora em uma casa linda que Amanda havia comprado para ela, passando dias em seu jardim, cultivando flores e frutas, recebendo amigas para chá à tarde. A dor nos joelhos havia desaparecido após cirurgias de qualidade pagas com a primeira fortuna que Amanda havia ganho. Mas mais importante que a ausência de dor física era a presença de paz genuína em seus olhos. Giovanna havia visto sua filha não apenas prosperar, mas transformar vidas inteiras. Naquela manhã especial, quando o sol penetrava as janelas do escritório presidencial de Amanda, no 43º andar do prédio da corporação, ela recebeu uma visita inesperada. Era Carlos, o gerente original, que havia temido por sua vida durante todos aqueles dias de conspiração. Mas Carlos era agora um homem transformado. Havia passado anos trabalhando na reabilitação de criminosos corporativos, ajudando-os a compreender o custo real da corrupção. Ele havia se tornado um defensor apaixonado pela integridade empresarial. "Presidente Amanda", disse Carlos com respeito genuíno, "vim trazer notícias que achei que gostaria de saber. A fundação que você criou em meu nome ajudou este ano a educar mais de 10.000 crianças de famílias pobres, todas aprendendo sobre ética, dignidade e o verdadeiro valor do caráter." Amanda sorriu e abraçou Carlos com afeto sincero. O que havia começado como confronto humilhante havia se transformado em parceria de redenção genuína.
Aquele homem, que havia sido cúmplice involuntário na corrupção, havia se tornado um dos seus maiores aliados na criação de um mundo melhor. Eduardo, o segurança-chefe que havia ajudado Amanda a fugir naquela noite fatídica, havia ascendido a vice-presidente de segurança corporativa. Mas seu trabalho agora era bem diferente. Ele treinou equipes de proteção que não apenas guardavam propriedades, mas também protegiam denunciantes de crimes corporativos. Havia criado um programa onde seguranças e agentes de proteção aprendiam sobre justiça social e a importância de estar ao lado dos fracos. Naquela tarde, quando Amanda se sentou em seu escritório, observando a cidade pela janela ampla, ela recebeu uma ligação que a levaria a reflexões profundas. Era uma mulher jovem que se apresentava como repórter investigativa. Havia uma história que ela queria contar. Havia descoberto uma rede internacional de corrupção que se estendia muito além do que aquele caso inicial havia revelado. E queria a ajuda de Amanda para exposição pública. Sim, disse Amanda imediatamente. Vamos fazer isto juntas. Porque se havia aprendido algo naquela noite memorável no restaurante, era que silêncio e inação eram formas de cumplicidade. Que coragem não era a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. E que uma pessoa poderia realmente fazer diferença se estivesse disposta a pagar o preço. 15 anos após o incidente inicial, o mundo havia mudado significativamente graças às ações de Amanda. Não apenas em sua corporação, mas em todo o país. Whistleblowers eram agora protegidos por lei. Denunciantes de crimes corporativos recebiam proteção governamental. Programas de integridade empresarial foram implementados em centenas de corporações. Tudo começou porque uma garçonete de 25 anos havia dito não. Naquela noite especial, quando Amanda foi visitada por Darius Montenegro, que estava agora completamente aposentado e gozando de uma vida de filantropista, ele trouxe uma surpresa. Amanda, disse Darius, eu e um grupo de empresários decidimos criar um prêmio anual que homenageia pessoas que fizeram sacrifícios extraordinários pela integridade e pela justiça. Será chamado de Prêmio Amanda Silva. E você será a primeira homenageada. Amanda chorou. Pela primeira vez em muitos anos, ela chorou de verdade. Não de tristeza, mas de compreensão profunda de que sua vida havia importado, que aquele momento de coragem havia desencadeado uma cascata de mudanças que ainda continuava crescendo. Giovanna, agora com cabelos completamente brancos, mas olhos ainda brilhantes de força, estava ali para testemunhar. Ela colocou a mão no ombro da filha, como havia feito tantas vezes, e sussurrou aquelas palavras que havia repetido por tantos anos. Pode tentar, mas você não vai conseguir humilhar aqueles que lutam honestamente. 20 anos após aquela noite no restaurante Prestige, Amanda estava entrevistando candidatos para a posição de vice-presidente executivo. Era uma jovem mulher de 27 anos, filha de um trabalhador rural. Amanda viu em seus olhos algo familiar. Aquela mistura de medo e coragem, de incerteza e determinação. Por que você acha que merece este cargo? Perguntou Amanda. Eu não tenho certeza que mereço, respondeu a jovem mulher. Mas tenho integridade, e minha mãe me ensinou que isso importa mais que qualquer coisa. Amanda sorriu. O ciclo continuava. A coragem se espalhava de pessoa para pessoa, como chama de vela para vela. O que havia começado como um ato de resistência em um restaurante luxuoso havia se transformado em um movimento de transformação social. Bem-vinda à corporação, disse Amanda. Acredito que você fará grande diferença. Porque, na verdade, Amanda compreendeu finalmente o poder verdadeiro nunca veio do dinheiro ou do status. Veio da coragem de um indivíduo que estava disposto a dizer não. Veio de alguém que compreendia que dignidade não tinha preço. Veio de pessoas simples, comuns,
que simplesmente recusavam a se curvar diante da injustiça. E enquanto Amanda olhava para aquela jovem mulher, enxergava a si mesma naquela noite memorável, quando era apenas uma garçonete tremendo de medo, mas absolutamente determinada a fazer o que era certo. O legado não era sobre poder, era sobre coragem. E a coragem, ela havia aprendido, era a única moeda que realmente importava neste mundo. 30 anos depois, quando Amanda tinha 55 anos, ela se retirou da posição de presidente executivo. A corporação Montenegro havia se transformado em um império global de integridade, onde a palavra de cada funcionário importava, onde denunciantes eram protegidos, onde a corrupção era arrancada pela raiz de forma sistemática. No dia de sua aposentadoria, mais de 5.000 pessoas se reuniram no auditório principal para homenageá-la. Havia executivos, funcionários, políticos, ativistas pelos direitos humanos. Todos tinham sido, de alguma forma, tocados pela influência de Amanda. Quando ela subiu ao palco, o primeiro rosto que viu foi o de sua mãe. Giovanna, agora com 85 anos, ainda brilhava com orgulho e amor. Sentou-se na primeira fila, como havia estado desde o começo. "Pode tentar", disse Amanda para a multidão, repetindo as palavras que sua mãe lhe havia ensinado quando era criança. "Mas você não vai conseguir humilhar aqueles que lutam honestamente." A multidão inteira se levantou para aplaudir, porque compreendiam agora. Compreendiam que não era sobre uma mulher extraordinária. Era sobre uma mulher ordinária que havia encontrado coragem extraordinária dentro de si mesma. E esse era o verdadeiro legado de Amanda Silva. Não era poder corporativo, era a prova viva de que uma pessoa, apenas uma, poderia fazer diferença profunda. Que a coragem contagia, que a integridade importa e que nunca é tarde demais para dizer não à injustiça. Fim da história.